Olá a todos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Espero que tenham passado uma Santa Natal ao lado das vossas famílias e que tudo tenha corrido do melhor. 16ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Amanhã teremos um embate extremamente importante no campeonato. O Braga recebe o Benfica a partir da 1h, horas locais, em Portugal. Por sua vez, o Sporting recebe o Rio Ave às 15h, 3h, horas locais aqui em New York. Nada mais importante, o Manchester United recebeu o Newcastle em Old Trafford com uma assistência espetacular, ganhou por 1-0. Vamos começar a falar das conferências de imprensa feitas por José Mourinho e Rui Borges, que fizeram a divisão das partidas. Uma conferência de imprensa de ambos os treinadores algo polémico, muitos assuntos importantes, que é da grade do jornalista. O José Mourinho falou no poder do Benfica, deu uma resposta indiretamente ao presidente do Sporting, que disse que o Benfica tem chegado atrasado nos últimos anos. O José Mourinho comentou essa declaração do presidente do Sporting, dizendo que o Benfica algumas vezes chega atrasado, reconheço isso, mas é o mais titulado em Portugal e que é o clube com mais títulos, é o clube que ganha mais. Nem sempre podem ganhar os melhores e que nem sempre é possível chegar a tempo e a horas. Uma direta ao presidente do Sporting, e que ele fez questão de dizer que não queria comentar declarações dos presidentes. Rui Borges, na conferência de imprensa, fez uma declaração algo interessante, que ele não gosta de acompanhar a Fórmula 1, que ele prefere ver os jogos de handball, de basquetebol, em que o Sporting tem ganhado muitos títulos nos últimos anos. Enfim, o futebol português continua intenso. Há muita coisa errado nas declarações de pessoas ativas no futebol, presidente dos clubes, treinadores com alguns desabafos que não se pode sustentar uma economia do futebol que é um dos melhores do mundo. A imagem para ser vendida tem que ser uma imagem boa. Está na altura dos intervenientes começarem a perceber o rumo que tem que tomar em relação ao produto de futebol em Portugal. É um produto valorizado muito no exterior, em que, em termos de interior, carece de pessoas com personalidade, pessoas com capacidade de análise mais global, que é capaz de produzir algo de positivo a favor do futebol em Portugal. Muitos comunicados, todos os dias tem declarações dos dirigentes dos clubes, presidentes, declarações das principais personagens das entidades que regulam o futebol em Portugal, todos de uma maneira extremamente negativa, esquecendo que vivem do futebol, dependem do futebol e que o futebol português, acima de tudo, depende do aumento da espetacularidade dos jogos, da venda da melhor imagem do futebol português, não dessa imagem que se tem passado nos últimos tempos de desabafo, de choros, enfim, de situações que de nada de bom traz ao futebol em Portugal. A mim parece-me estranho, já que os presidentes dos clubes são os primeiros a ter esse tipo de comentários em relação a proteger o futebol português, mas quando os clubes não conseguem atingir os seus objetivos, vale tudo, vale denegrir a imagem do futebol português, que entristece realmente aqueles que gostam de futebol, que gostam de ir aos estádios ver bons jogos de futebol, que pagam muito dinheiro para ter um produto caríssimo, que, se for juntar todo o futebol em termos mundial, é a segunda melhor economia em termos global. Estamos a terminar 2025, é a altura das pessoas fazerem uma reflexão e, em definitivo, proteger o futebol em Portugal. Como disse, amanhã teremos a 16ª jornada, em que o Benfica defronta o Sporting Braga num jogo difícil, num jogo em que o Benfica, mais uma vez, vai jogar uma final, em virtude da distância que tem com o Futebol do Porto, 8 pontos. O Benfica não pode perder ou empatar. O Benfica tem que ir ao Braga para ganhar. Acredito que esta é a ambição que o Mourinho quer impor aos seus jogadores, que só a vitória interessa. O Sporting Braga, que tem vindo a recuperar na tabela classificativa, há muito tempo que não perde em casa, joga um futebol de grande intensidade, joga um futebol de pressão alta, vai
forçar o Benfica a defender mais atrás possível. Acredito que o Benfica também vai jogar de uma maneira mais a aproximar da baliza do Sporting de Braga. Por isso, as perspectivas para assistirmos um grande espetáculo de futebol está aí. Só falta os intervenientes mostrar realmente o volume do seu futebol e patrocinar aos adeptos e amantes do futebol um excelente jogo de futebol. Jogo a 1h da tarde na Padroeira, um jogo de grande intensidade, um jogo que poderemos ver em ação duas equipas que têm crescido na competição e que têm o dever de patrocinar um grande espetáculo de futebol. Muito difícil, mas também temos a convicção que estamos num bom momento. Os 4 resultados são bons, mas não só os 4 resultados, muita coisa que fizemos bem e onde, na nossa opinião, mostramos ou sentimos a evolução em diferentes aspectos do nosso jogo, e por isso a esperança de conseguir um bom resultado contra uma equipa que é muito boa, mas jogo difícil para nós e para eles. Sport TV. Bom dia, José Mourinho. 4 vitórias seguidas, como referi, 9 jogos sem perder, o melhor momento do Benfica desde que chegou. Qual a razão, na sua leitura, para este grande momento que a equipa atravessa? E olhando para o adversário, lembrar também, apesar da derrota, um grande jogo que fez, por exemplo, no Dragão, o facto de ter empatado em Alvalade, objetivamente, o que é que espera também do adversário e das dificuldades que o Benfica vai ter? Não, o adversário, como você disse e bem, a maneira como jogou contra o Sporting e contra o Porto mostram não só a qualidade de um modo geral, mas as qualidades que eles têm enquanto equipa. Já sabemos que é a equipa que tem uma maior percentagem de posse de bola na Primeira Liga. Isso diz muito acerca daquilo que é a filosofia de jogo do treinador e a maneira como a equipa joga. Eu fui, como vocês devem saber, eu fui ao Estoril ver o jogo, porque me dá um feeling diferente, dá uma perspectiva diferente daquilo que é a análise hoje mais lógica, que é a análise que nós fazemos com os meios que temos hoje à disposição. Não foi propriamente o melhor jogo do Braga, mas foi suficiente para sentir aquele modo de jogar. É uma equipa que atrai o seu adversário, é uma equipa que tem posse, obriga o adversário a tomar decisões sobre andar a pegá-los, andar a pressioná-los, ou ficar à espera e aceitar que o adversário tem como característica mais posse de bola do que nós. Depois também tem individualidades muito boas. Se calhar para eles é importante, eu tento que para nós não seja, mas se calhar para eles é importante os últimos anos, os últimos resultados, o feeling de que o Benfica em Braga não consegue bons resultados, será uma coisa à qual eles se agarrarão do ponto de vista motivacional. Eu tento que nós ignoremos da mesma maneira que ignorámos quando fomos ao Moreirense, um estádio onde também o Benfica nos últimos anos tinha maus resultados. Relativamente à parte inicial da sua pergunta, eu acho que nós, principalmente quando perdemos o Luka Bacchio, ficámos um bocadinho coxos relativamente àquele perfil de jogador. Demos à equipa uma outra dimensão, começámos a ser mais compactos, começámos a pressionar de maneira diferente. Começámos a partir de uma base de jogo de grande solidez. A equipa começou-se a sentir muito confortável. Começámos a ter algumas rotinas de pressão que fizeram de nós uma das equipas que pressiona mais em campo adversário. E basicamente é isto, é tentar dar continuidade àquilo que de bom temos feito nas últimas semanas. No final do jogo vamos estar aqui para vos dar toda a estatística, todas as declarações
dos intervenientes. O Sporting, por sua vez, recebe o Rio Ave no estádio de Alvalade, um jogo o que o Sporting também tem a ambição de ganhar. Só a vitória interessa ao Sporting. Não é um jogo de caráter decisivo, é um jogo que o Sporting é 99% favorito, já que o Sporting tem mostrado todo o seu potencial no campeonato, vendo uma vitória importante no terreno do Vitória de Guimarães, com uma vitória robusta de 4-1, um jogo que o Sporting mostrou todo o seu potencial, com ausências muito importantes no 11 inicial da equipa, mas que Rui Borges tem feito um trabalho muito positivo. Os jogadores têm mostrado toda a sua dinâmica, a sua ambição, e acredito que o Sporting, com mais ou menos dificuldade, ganhará o jogo ao Rio Ave. No futebol tudo é possível, as surpresas acontecem. O campeonato que o Rio Ave tem feito até aqui e que o Sporting também tem feito, acredito que o Sporting tem 99% de possibilidades de ganhar o jogo. No final da partida vamos estar aqui para vos dar todas as informações, estatísticas, declarações dos intervenientes. Que o vosso Natal tenha sido também bom e feliz acima de tudo, muita alegria, muita comida, de certeza absoluta. Por isso, acima de tudo, que tenha sido bom. Em relação àquilo que é o Rio Ave, e se está mais fragilizado ou não sem o Cleiton. Eu dou como exemplo o jogo do Estado da Luz, onde empataram e o Cleiton não foi titular. Nem ele nem o André Luís, que são os dois jogadores que, se calhar, nesta fase do Rio Ave, são os dois jogadores que se fala mais e que têm sido mais marcantes naquilo que é resultados do clube. Por isso, dita bem daquilo que é o Rio Ave. É uma equipa que nos vai criar algumas dificuldades, uma equipa que fora de portas só perdeu em Moreira de Cónegos, empatou na Luz, empatou em Famalicão. Por isso, dita bem daquilo que é a sua competitividade, acima de tudo, fora de portas, e a jogar fora. Por isso, se acharmos que vai ser um jogo onde vamos fazer um gol com o passar do tempo, vamos estar enganados se não formos sérios e concentrados e rigorosos naquilo que temos que fazer, tal como fomos no jogo com o Vitória. Por isso, um jogo difícil, uma equipa muito forte em duelos, muito competitiva, uma equipa que aposta e joga muito também em alguns momentos no contra-ataque, em ataque rápido. É algo que temos de estar preparados para isso, boas transições defensivas, temos melhorado também ao longo do nosso tempo e ao longo do nosso jogo, dos nossos jogos. Por isso, dentro dessa perspectiva e dentro desse olhar ao Rio Ave, esperamos acima de tudo estarmos o nosso normal para de alguma forma conseguirmos ultrapassar uma equipa que tem sido difícil bater fora de sua casa. Mister, bom dia. Rafael Duarte, em direto para a Sport TV. Frederico Varandas, o presidente do Sporting, disse que todo este ruído que temos assistido acaba por dar ainda mais gasolina ao Sporting para o tricampeonato. O que eu lhe pergunto é, enquanto treinador, se também utiliza este ruído para motivar ainda mais a sua equipa. Obrigado. Não, eu não... Você já tem muita gasolina, já não precisa estar com muita gasolina, e os meus jogadores têm gasolina que chegue. A maior ambição deles e durante estes dias, até por algumas entrevistas de alguns jogadores, foi bem notória a ambição de todo o grupo naquilo que é conquistar algo muito importante e que marcará a história do Sporting, que é o tricampeonato. Por isso, a maior motivação que temos é essa. É isso que nos motiva no dia a dia, a ser melhores, a chegarmos a jogo e fazermos as coisas como deve ser, como acreditamos nelas, eles sentirem que dá resultado, sentirem que acima de tudo são felizes a jogar. Por isso, essa é a nossa maior motivação e é de todo o grupo, é voltar a ganhar e ficar na história do Sporting. Boa tarde, ou bom dia, Mister João Ribeiro Record. Já agora, aproveitando também as palavras do Presidente, ele falou numa atitude até pedagógica, falando da possibilidade de darem castigos, vamos lá ver, mais sérios. Ele falou em Presidente. Eu perguntava-lhe, como agente do futebol, como também a comunicação social, se concorda que também nesse caso de treinadores, não é o caso do Rui, que por acaso evita sempre falar de arbitragem, mas os seus rivais falam antes dos jogos, de alguma forma, antes e depois dos jogos falam sempre, se acha que também devia haver esse castigo. E já agora, não falando em Natal, porque ainda não seria possível, mas no Dia dos Reis, gostava que a sua prenda chegasse logo no início do Dia dos Reis, ou está disposto a esperar mais um bocadinho, quando se fala de nomes como Luís Guilherme, como Ieremai? O que é que nos pode dizer sobre esse ponto? Em relação à primeira pergunta, eu volto a dizer o que disse a semana passada. Eu acho que todos nós temos que fazer o melhor possível para valorizar cada vez mais o nosso futebol e não criar cada vez mais ruído.
todos nós, agentes desportivos inseridos no desporto em si, temos de alguma forma a arranjar estratégias entre todos, treinadores também, como é lógico, para valorizar o jogo. É o futebol português, é isso que importa, não é desvalorizá-lo, é valorizá-lo. Só pode ganhar um, é certo, vai criar ruído em alguns momentos, mas temos que, mesmo no ruído, temos que ser inteligentes e de alguma forma valorizar o nosso jogo e os nossos jogadores, os nossos treinadores, as nossas estruturas, que são boas. Acima de tudo é isso, não quero dar muito ruído a isso, nem estou muito focado com isso. Em relação àquilo que é empreendedor raiz, se entrar alguém, acima de tudo, é tudo feito de forma bem estruturada, bem pensada e será sempre numa perspectiva de futuro Sporting e não só porque temos lesões ou porque temos jogadores na CAN. É sempre numa perspectiva, claro, do imediato, mas sempre também numa perspectiva futura daquilo que será o futuro do Sporting e o plantel do Sporting nos próximos anos. Para terminar o vídeo vamos falar de Manchester United, que recebeu o Newcastle em Old Trafford, lotação esgotada, num jogo com partes distintas, em que o Manchester United dominou a primeira parte, foi a melhor equipa, teve muitas oportunidades, marcou um gol, podia ter marcado mais, foi para o intervalo a vencer, uma ausência extremamente importante no 11 da equipa do Manchester. O Bruno Fernandes, que lesionou na semana passada, vai estar ausente no mínimo 3 semanas, é sempre uma ausência de peso. Havia a expectativa de ver como o Manchester ia reagir com a ausência de um dos seus principais jogadores, mas digo que durante a primeira parte não se notou a ausência do Bruno Fernandes, já que o Manchester United mostrou índices muito fortes, foi superior à equipa do Newcastle, uma boa equipa, uma equipa fisicamente bem dotada, uma equipa que consegue criar situações de perigo constante perante as outras equipas. Foi o que aconteceu ao intervalo. Na segunda parte o Newcastle sentiu a necessidade de correr atrás do prejuízo, mostrou que é realmente uma boa equipa, teve várias oportunidades para empatar, o guarda-redes do Manchester fez defesas importantes, mas mesmo assim há que destacar a parte defensiva do Manchester United, que esteve muito bem, soube tapar da sua baliza, saindo do Old Trafford com uma vitória extremamente importante, 3 pontos que coloca o Manchester United na 5ª posição, nas posições que lhe dão acesso a competições europeias, uma das principais objetivos da equipa do Ruben Amorim. O Ruben Amorim falou ao jornalista, dizendo que gostou da exibição da equipa, que em termos defensivos esteve muito bem, mas que a equipa tem que melhorar para conseguir objetivos mais altos, e acredita que com vitórias como essas, que as equipas tornam-se mais fortes, mais confiantes e com perspectiva de atingir objetivos traçados para esta época, ou seja, apurar para a Liga dos Campeões. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê amanhã depois do jogo Braga-Benfica e Sporting Rio Ave.